irmãos. Bem, os irmãos podem fazer o favor de sentar. Graças a Deus. E aproveito para convidar os irmãos a fazer o favor de abrir a sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 4. Segundo de Reis, capítulo 4. Vamos ler do versículo 1, a partir do versículo 1. E nessa noite, eu gostaria de, ao compartilhar esse texto bíblico, poder trazer ao seu coração, você que talvez encontra-se aflito por alguma situação, talvez algum problema que esteja tirando o seu sono, talvez uma preocupação, uma ansiedade, uma situação que talvez tenha deixado você até já sem esperança. Mas eu quero dizer que nessa noite estamos diante do Deus dos milagres, um Deus que pode mudar todas as coisas. E essa passagem bíblica fala sobre um momento em que uma senhora passou por um grande tempo de aflição. E eu convido os irmãos a ler capítulo 4 do segundo livro de Reis, e vamos ler o versículo 1, que diz assim: uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Diz-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe-a à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traz-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Amém? Essa passagem bíblica fala de um momento, como disse no início, de um momento de aflição de uma senhora. E eu coloquei aqui uma introdução baseado naquilo que eu percebi da lição, da mensagem, que diz assim: o que tu tens pode ser um ponto de partida para o milagre acontecer na sua vida. Talvez, e eu estou a dizer para alguém que, como disse no início, alguém que passa por uma situação difícil, uma aflição, um problema, talvez a sua forma de ver talvez seja até insolúvel. Talvez alguma coisa que você tem até alimentado já devido às dificuldades, pensado assim: isso realmente não tem jeito. E talvez tenha até já acomodado a essa situação. Mas eu quero dizer que talvez este restinho, este pouco, talvez até de esperança que ainda possa existir, pode ser o princípio ou o ponto de partida para que um milagre possa acontecer na sua vida. Muitas das vezes, nós, à semelhança dessa senhora, dizemos assim: eu não tenho nada. E talvez diante das coisas, eu não tenho fé, eu não mereço, eu não tenho condições, não é para mim, talvez isso não diz respeito a mim, talvez seja para alguém com mais isso, mais aquilo. E às vezes nós arrumamos algumas desculpas e achamos que as nossas desculpas vão justificar, talvez até a nossa falta de fé. E muitas das vezes o que nós fazemos é tentar esconder atrás das nossas incredulidades, arrumando fugas para assumir: eu preciso que aconteça. E muitas das vezes também, as pessoas, quando estão passando por uma dificuldade, uma necessidade muito grande, uma situação, seja ela de que natureza for, algumas pessoas
talvez tenha até dificuldade de se revelar necessitado. O ego da pessoa, o orgulho, pode até tentar impedir as pessoas de manifestar a sua necessidade, de dizer, eu necessito de que alguma coisa aconteça na minha vida, eu preciso que haja uma resposta para essa situação. Mas eu quero dizer que nós temos nessa passagem bíblica um belo exemplo de uma senhora que, a princípio, pensava assim, eu não tenho nada, mas a necessidade que ela tinha fez com que ela fosse buscar ajuda. E é sobre isso que eu gostaria de fazer. O milagre aconteceu na vida dela. E pode acontecer também na minha e na sua vida, se nós buscarmos ao Senhor. O problema da mulher viúva não era o fato dela ser viúva, porque talvez ela ser viúva até talvez poderia ser até uma bênção. Porque para algumas pessoas, quando fica viúva, é um alívio. Porque tem marido que misericórdia. As mulheres sofrem, passam a vida a sofrer, e quando o marido morre, chora um pouco, e depois tem saudade até dos maus tratos que eles às vezes faziam. Mas a recíproca é verdadeira. Há mulheres também que deixam saudade pela sua maldade. Às vezes os maridos, quando ficam viúvos, sentem até falta dos maus tratos da mulher. Mas o problema dessa mulher não era o fato dela ser viúva. Como diz, talvez, é uma especulação, isso não é bíblico, né? Isso é uma especulação da nossa mente fértil. Talvez ela diz assim, olha, graças a Deus, eu consegui ficar livre desse sofrimento. Mas o facto dela é diferente, porque o problema que ela estava a enfrentar era uma grande dívida. Uma dívida que era algo que servia como uma opressão na sua vida. Ela vivia angustiada, vivia sofrendo aquela situação, porque ela diz que o marido dela, embora o marido dela fosse um homem crente, segundo ela era um dos profetas, então ela automaticamente, ela não diz que ela era, mas ela certamente devia ser, porque ela, quando vai dirigir-se ao profeta, ela diz, o teu servo temia a Deus. Mas ela também era uma pessoa de fé, de confiança. Mas quando o marido morre, eles talvez tinham feito um empreendimento. O marido talvez tinha pensado assim, isso são suposições, eu vou procurar dar o melhor para a minha família. Eu vou entrar num financiamento, vou procurar aí um credor e vou fazer uma compra, vou procurar talvez uma casa melhor, procurar fazer alguma coisa de melhor para a família. O que diz é que ele entrou numa dívida. E os empreendimentos são assim. Nós vivemos como se nunca fosse morrer. Esquecemos que podemos ser hoje o nosso último dia. Temos que fazer planos, não podemos cruzar os braços, não podemos parar, mas temos que viver como se fosse o último dia, diz a palavra de Deus. Mas fazer planos não é errado. Pensar, projetar, arquitetar o futuro não é errado. O que precisa fazer é consciente de que pode vir dias maus, pode vir alguma situação que pode contrariar, mas para isso nós precisamos estar nas mãos de Deus. Todos nós precisamos ter Deus como nosso refúgio, nossa fortaleza, porque as adversidades podem surgir para todos. E essa mulher, o marido, e não sabemos qual foi a razão da dívida, ele tinha comprometido-se numa grande dívida. E aquela dívida, com a sua morte, não prescreveu. Quando ele morreu, a mulher, além de ficar viúva, ela ficou também com as dívidas. E aquela dívida foi um sofrimento para aquela mulher. Porque, embora o texto não diga que foram várias vezes oprimida, quando nós lemos, o contexto vai dizer que ela estava oprimida porque o credor queria
receber a dívida. E ela não tinha com que pagar. Talvez ela estava a contar que com alguma coisa que o marido tinha planeado e agora com a morte do marido não tinha como. O pesadelo dessa viúva era o credor. Ela dormia e acordava com o credor na sua mente. É como as pessoas hoje que têm uma dívida com os bancos, talvez fizeram um empreendimento, um investimento para a sua casa própria. Muitas pessoas fizeram projetos, fizeram financiamentos, compraram a casa, compraram o móvel, tiraram um pouco mais do valor para poder comprar os móveis. Alguns compraram carros, fizeram uma grande coisa e hoje, por infortúnio da sua situação, hoje estão entregando as casas para os bancos porque não podem pagar. Essa semana estive numa casa que a pessoa estava tirando até as portas da casa. Ele diz, vou entregar o banco, mas não vou deixar nada. As portas de dentro da casa tinham sido arrancadas. E eu vi aquilo, fiquei com o coração na mão de ver as coisas das pessoas tudo jogada, e a pessoa dizendo, eu tenho que arrumar um lugar para ficar, porque, infelizmente, consegui pagar tantos anos, não consegui pagar mais, o banco está levando, tem o dia já marcado para entregar. E eu sei que essa situação pode fazer com que as pessoas durmam e acordem sempre com aquele pesadelo. E essa senhora viveu esse pesadelo na sua época. O credor, ela não tinha mais o marido para dizer, o que nós vamos fazer? Vamos arrumar um jeito, o marido, deixa que eu vou resolver isso. Porque é até papel do marido, quando as coisas andam assim um pouco complicado, o marido tomar a frente da esposa, porque a esposa é mais frágil. E o marido, às vezes, tem que ter mais costa larga para tratar das coisas, para poupar a mulher. Embora a mulher tenha mais sensibilidade, mais visão em algumas coisas, o marido, o cabeça da mulher, ele foi chamado justamente para tomar a frente, para poder poupar a mulher. Mas, infelizmente, sabemos também que alguns maridos, nessa parte, deixam muito a desejar. Viram as costas e deixam as mulheres tomarem as pancadas que não foram preparadas para elas. Mas isso é outra mensagem. Nesse caso aqui, a mulher perdeu essa parte. Perdeu essa ajuda. E quando esse pesadelo batia a sua porta, era uma ameaça constante. Certamente, mandava lá o seu criado e dizia, vai lá, avisa aquela viúva, senhora fulano de tal, que eu preciso receber. Eu preciso que seja feito o pagamento. Posso até tentar compreender que o marido morreu, mas eu não posso fazer nada. Eu preciso de receber aquilo que eles me devem. E se eu não tenho mais como esperar, e se ela não pode pagar com dinheiro, ela tem 2 filhos, então que me entregue os filhos para que eu possa criá-los como escravos, em troca da dívida que tem. Imagine os irmãos, o sofrimento dessa senhora. Pegar assim as crianças, Catarina, já pensou? Que coisa triste. As crianças, os pais com sonhos para as crianças, sonhar com as crianças e os futuros dela, pensar que elas vão ser isso e aquilo, e sonhar, que os pais sonham com os filhos. E depois chega lá uma ameaça, alguém que, segundo a cultura da época, sem coração, mas segundo a cultura, tinha direito de fazer isso. Chegar assim e dizer, olha, me dá aqui os seus 2 filhos, que eles vão trabalhar para mim o resto da vida deles para pagar a vossa dívida. E a mulher não poder fazer nada. Há situações que talvez não seja essa a sua situação, mas talvez a situação de ameaça, de afronta, um pesadelo na sua vida. Talvez você tenha vivido, está a viver momentos difíceis, que parece um pesadelo, uma pressão. Eu quero dizer que a história dessa mulher vai nos levar a crer e nos dar como uma esperança que Deus pode mudar e resolver essa situação, que aparentemente é uma situação constrangedora. Diz que aquela mulher, diante dessa situação, ela lembrou. Certamente tinha ouvido falar, o seu marido contar dos milagres
que Deus operara através de Eliseu, o profeta, que era o responsável, o líder dos profetas da época, da escola de profetas. Certamente ela lembrou que o marido dela certamente também pensava e agia de acordo com os princípios de que Deus podia resolver. Certamente aconselhou, porque ela, naquele momento de desespero, no momento de aflição, de angústia da sua alma, ela vendo e sofrendo aquela ameaça constante, ela diz: eu vou buscar a ajuda de Deus. Eu vou buscar em Deus resposta para o meu problema. Eu não quero ver o que eu mais tenho de precioso, os meus filhos, ser levado como escravo a pagar uma dívida. Quem sabe, Deus tem alguma solução diferente do que essa para mim. E ela fez o que todas as pessoas, de que todos nós precisamos fazer no momentos difíceis, não só nos pontos simples, mas seja ele qual for, nós precisamos de recorrer a Deus. Não é feio, não é errado, não é vergonhoso buscar a Deus enquanto nós precisamos. Pelo contrário, nós honramos a Deus quando nós reconhecemos que Ele pode resolver os nossos problemas. É uma resposta da nossa fé. É a confirmação de que nós cremos que Ele pode. E quando nós dizemos para alguém que Ele pode fazer, nós cremos que Ele pode, nós honramos. E quando nós buscamos a Deus, não é vergonhoso. É, pelo contrário, uma forma de nós expressarmos a nossa confiança nele e dizer: o Senhor pode, o Senhor é poderoso para me ajudar. E essa senhora foi lá buscar. E talvez, quem sabe você que me ouve pela internet, você que está talvez futuramente a ver esse vídeo, quem sabe seja essa a sua necessidade, reconhecer que Deus pode. E ao invés de achar e ouvir aquela outra voz que diz: agora que você precisa, quando você não precisava, quando você estava tudo bem, não lembrou de Deus, não lembrava de Deus, não buscava Deus, agora que está a precisar, então tem que buscar a Deus. Será que Deus vai te ouvir? Deus ouve sim, porque aquele que se aproxima de Deus com o coração quebrantado e contrito, a esse Deus ouve. O diabo é astucioso e tem colocado pessoas, impedido pessoas de receber a bênção de Deus, porque tem colocado nos seus ouvidos, tem falado aos seus ouvidos, sussurrado aos seus ouvidos. Você, quando andava para lá e para cá, acontecia, parecia que nem existia Deus. Agora, porque está nessa situação, vai buscar a Deus, Deus não vai te ouvir. Deus vai ouvir sim, porque se alguém se aproxima de Deus, Deus recebe. Jesus diz: aquele que vem a mim, de forma alguma o lançarei fora. E essa pessoa, essa senhora, diz: eu preciso. E ela foi diante do profeta Eliseu. O profeta Eliseu era o referencial, na época, das pessoas que intercedia pelo povo diante de Deus, que buscava em favor das pessoas, buscavam a Deus, que falava da parte de Deus. E quando ela vai diante do profeta, ela contou a história ao profeta Eliseu. Ela diz: eu estou num momento muito difícil da minha vida. Eu estou numa situação que já não sei mais o que fazer, estou desesperada, estou aflita, estou angustiada, já não consigo dormir, tenho um pesadelo, as minhas noites parece que nunca mais passam. E ele diz: o que eu hei de te fazer? E ela vai contar para o profeta, conta a sua situação, e o profeta faz-lhe uma pergunta: o que você tem em casa? O profeta fez a pergunta assim. O profeta, certamente, a princípio, diz assim: as pessoas quando estão desesperadas, as pessoas quando estão aflitas, precisam de ajuda, porque às vezes elas não conseguem nem ver nada. E talvez a solução está a um passo dela, a um palmo da sua mão, mas ela não consegue ver. Está aflito. Vou contar-lhe um caso. Tem um amigo meu que foi aos Estados Unidos, ele mais a esposa são crentes, é uma cantora brasileira, e ele era até um deputado federal no Brasil, e eles foram aos Estados Unidos e chegaram atrasados ao aeroporto para voltar para o Brasil. E ele, desesperado por causa do horário, para perder o horário, e aflito, naquele momento de aflição, chegou para falar com a moça, está falando inglês, e a moça falava assim: calma, porque você não está, nós vamos resolver o problema. A moça falando em português, ele tentando falar inglês, e a mulher falando com ele em português. Ele estava tão aflito que ele não conseguia ouvir a pessoa falar na sua própria língua. Ele estava tentando
formar as frases para falar com a senhora que estava lá para atender, e falava inglês e ela falando em português com ele. Ele estava tão aflito que ele não conseguia. Depois acordou, caiu em si, e de passado o momento, quando ele entrou no avião, disse que viajara a noite toda rindo daquela cena, porque ele estava tão aflito que não conseguia ouvir. E às vezes, quando as pessoas estão em aflição, no desespero, não conseguem ver, não conseguem nem ouvir direito. E quando o profeta, ela vai ao profeta, o profeta pergunta assim, a mulher aflita, naquele sofrimento, ele diz assim, o que é que você tem em casa? Certamente o profeta deve ter pensado assim, vou ver, talvez ela tenha lá uma joia, que talvez é herança do bisavó. Isso aqui em Portugal tem muito disso. As pessoas têm joias guardadas, ouros guardados, relíquias guardadas. E guarda aquilo porque receberam do bisavô, do tataravô, guarda para os filhos vão passando de geração, e às vezes passam até necessidade. Mas as joias estão guardadas, porque aquilo é uma relíquia, é uma herança. E o profeta diz, o que você tem em casa? Pessoas, talvez ela tenha lá uma caixa de joias. E eu vou falar com ela, vende essas joias. Abre mão das coisas para você ser feliz. Não se agarre em coisas materiais. Não fica preso às coisas materiais e sofrendo por causa de coisas materiais. Abre a mão disso, venda, entrega isso e fica livre. Não deixe os seus filhos ir para a escravidão. Não vive uma vida de amargura por causa de coisas materiais. Eu penso que talvez ele ia dizer isso para ela. Mas ela diz, eu não tenho nada. Eu não tenho anéis, não tenho brincos, não tenho correntes, não tenho joias nenhuma, não tenho dinheiro, não tenho nada. Ele diz, você não tem? Não tenho nada. Ela diz assim, a única coisa que eu tenho é uma botija de azeite. Quer dizer, não é nada. Mas esse pouco na mão de Deus pode ser o ponto de partida para o milagre acontecer. E o profeta, quando ouviu dizer assim, eu tenho lá uma botija de azeite, ele diz, então você tem muita coisa. Porque para Deus, o pouco é muito. Deus pode fazer milagres com qualquer situação. Deus pode pegar qualquer situação e transformar isso num grande milagre. A situação extrema que ela vivia, ela esperava que acontecesse um milagre. Talvez ela dissesse, o profeta dizia assim, eu vou pegar aqui o dinheiro, eu vou fazer aqui uma reunião com os meus companheiros da administração aqui da escola de profetas, e ela certamente pensou isso, eu vou lá falar com ele para ver o que ele pode fazer, porque eu não quero ver meus filhos. E ela certamente esperava que fosse haver uma intervenção humana, que geralmente nós, por causa da nossa pouca fé, nós esperamos muito nos homens, esperamos muito nas pessoas, e às vezes nos decepcionamos, porque só decepcionamos com os homens, com Deus nunca, porque Deus nunca irá nos decepcionar. Ela certamente ela diz assim, eu vou falar com o profeta, talvez ele pode ter lá alguma reserva particular, ou talvez pode fazer alguma coisa, algum investimento, ajudar-nos. E ela diz assim, você sabe que o meu marido era um servo de Deus, um homem temente a Deus, serviu a Deus. Ele diz, o que é que você tem em casa? Ela diz, eu não tenho nada. Não tem nada. Eu só tenho lá uma botija de azeite. Então está aí, está resolvida a situação. E ele faz um desafio àquela senhora, que ele vai colocá-la numa situação que tanto eu como você precisamos aprender que Deus às vezes faz isso conosco, e Deus espera que a resposta que nós vamos dar a Ele vai ser a forma dele nos abençoar. E essa mulher teve uma situação mesmo complicada, porque ele disse assim, então você vai fazer o seguinte, você tem lá uma botija, e imagina uma pessoa desesperada para pagar uma dívida, uma pessoa desesperada porque os próprios filhos seriam dados como pagamento para a sua dívida, e o profeta diz, vai lá, pega essa botija de azeite, volta lá para a sua aldeia e procura os seus vizinhos e vai pedir-lhes vasilhas emprestadas, vasos e mais vasos emprestados, não peça um pouco. E a senhora ficou ali a ouvir os ensinamentos. Se fosse você, se fosse eu, qual seria a nossa atitude imediata, pensando como nós pensamos hoje? Qual seria a nossa atitude diante de uma proposta que muitos de nós talvez poderiam dizer assim, o profeta está pensando o quê? Está a brincar comigo?
Eu venho falar com ele que eu estou desesperado com a situação, ele manda eu pedir coisa emprestada, vasos emprestados. Se mandasse eu pedir, então, dinheiro emprestado, certamente eu ia criar coragem e ir lá pedir. Mas pedir vasos emprestados para quê? Ele diz, você vai lá, peça vasos emprestados aos seus vizinhos, bata de porta em porta, quebra o seu orgulho, porque a pessoa diz, eu pedi emprestado? Nunca. E ele diz, vai lá e peça. Peça as vasilhas. Dona Maria, me empresta aí um vaso. Mas para quê? Não interessa, me empresta o vaso, estou precisando de um vaso. Vai lá e peça muito. Vai batendo de porta em porta. E quando as pessoas emprestavam, certamente perguntavam assim, não há mais. Porque diz que a ordem que foi dada a ela era para pedir muitos vasos e não poucos vasos. Era para pedir muitos. E você, quando receber esses vasos, você vai fazer uma coisa. E a senhora ficou ali ouvindo. Foi um desafio da fé. Porque depois de ouvir isso, ela tinha que ir. E muitas das vezes nós buscamos os conselhos de Deus, buscamos a resposta em Deus, mas na hora de agir, nós duvidamos. Na hora de provar a nossa fé, de dar o passo de fé, nós ficamos parados onde estamos. Essa senhora foi desafiada a fazer isso e diz, agora você vai. A orientação foi dada, a palavra de fé foi lançada, agora você tem que ir. Mas diz a palavra de Deus que ela foi. Ela aceitou o desafio da fé. Ela diz, eu vou fazer o que estão mandando. Eu vou fazer o que está mandando. Sabe por que muitas vezes as pessoas não recebem a bênção de Deus? Porque não fazem aquilo que Deus manda fazer. Deus fala uma coisa, ele diz, não, mas o nosso intelecto, ainda mais agora que nós estamos vivendo a época da tecnologia, a ciência é muito avançada, nós logo pensamos humanamente. Nós fazemos cálculo, fazemos contas, nós analisamos, nós lemos, nós consultamos as coisas e dizemos, não, isso não é possível. Eu já li que o cientista tal diz que isso é impossível. E às vezes calculamos e levamos ao interesse que nós precisamos, a resposta que nós precisamos, levamos à base do nosso intelecto. Enquanto que a fé, ela é baseada na palavra de Deus. E se Deus disser, Deus irá cumprir a sua palavra. Ele diz, eu velo pela minha palavra para cumprir. E se Deus mandar, Deus pode confiar que Deus vai fazer. Então diz que ela foi, ela confiou, ela acreditou. Ela saiu e foi bater de porta em porta a buscar as vasilhas. E diz que ela juntou muitas vasilhas. Ela podia ter ido buscar 5 ou 6, diz, isso aqui está bom porque é uma botija de azeite. Eu já estou achando difícil, eu não estou entendendo direito, mas 1, 2, 3, mesmo assim é complicado. Imagine, pare um pouquinho e pense. Uma botija de azeite, você vai pegar um vaso, vai pegar aquela botija de azeite, essa era a ordem. Pega a botija e enche, e quando estiver cheia, vai colocando de parte. Vem a segunda, vai colocando de parte. Esse ato de fé, entregar-se à direção de Deus e confiar no Senhor totalmente, dar esse passo de confiança nas coisas de Deus. Lembra daquele comandante, aquele general sírio, lá o Naamã? Lembra o desafio que Deus lhe fez através desse mesmo profeta Eliseu? O profeta Eliseu era mestre de fazer as pessoas ficarem pensando, eu tenho que agir por fé, eu quero ou não quero. Porque ele era mestre. Deus sempre usava para que ele fizesse as coisas. O Naamã dele fez assim, você vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. E quando você mergulhar 7 vezes, a sua carne torna-se-á como a carne de um menino. Ele era leproso, esse homem, esse general Naamã. Ele tinha que mergulhar 7 vezes. A primeira vez que ele mergulhasse, ia sair do mesmo jeito. E para ele tomar essa atitude de fé, ele tinha que confiar. Ele tinha que, de fato, confiar em Deus, aceitar a proposta de Deus, aceitar o desafio de Deus. E muitos de nós não queremos aceitar aquilo que Deus nos fala. Muitas vezes nós não estamos dispostos nem abertos para obedecer integramente à voz de Deus. Mas essa mulher obedeceu e Naamã teve que aprender. Ele diz, eu não vou fazer isso. A princípio ele diz, eu venho aqui, faço uma viagem, venho aqui de tanto lugar, eu que esperava que o homem de Deus viesse tocar em mim, fizesse uma festa, uma cerimônia, fizesse um ritual, agora me manda tomar banho no Rio Jordão. Lá na minha terra tem rios melhores do que o Rio Jordão. E foi necessário
que alguém que tivesse mais lucidez do que o general, naquele momento, dissesse assim: meu pai, uma expressão de respeito pela pessoa mais idosa e pelo seu comandante, ele diz: meu pai, se o homem de Deus te pedisse para fazer uma coisa grandiosa, você, com o desejo que você tem de ficar curado, fez essa viagem toda, não faria? Por que não obedece? Por que não aceita a orientação de Deus? Por que não se submete pela fé àquilo que Ele te mandou fazer? E ele já estava no seu coração irado. A intenção dele era voltar para destruir a cidade de Samaria e matar o profeta e tudo. Mas foi convencido, mais uma vez, a submeter, a se humilhar perante Deus e submeter à palavra de Deus. A palavra era: você vai mergulhar 7 vezes. Na 7ª vez, você vai ficar limpo. A tua carne tornar-se-á como a carne do menino. Ele teve que enfrentar esse desafio. E eu acredito que não é fácil. Eu acredito que não é fácil. Jesus mandou Pedro: vem cá, Pedro. E Pedro disse: se és tu, manda ir até o Senhor, então que eu vou. E Jesus: vem. E ele começou a andar lá no meio da caminhada, perdeu um pouquinho da fé e ia afundando. Mas ele foi. Agora, não é fácil. Eu não tenho coragem. Sair do barco, naquela tempestade do barco, e pisar na água, pensar que não vai afundar, é pisar e ir direto, porque a minha fé é muito pouca. Ele teve uma fé esplêndida. Ele confiou, ele foi. Ele aceitou, embora na sua caminhada lá ele teve aquele tropeço da fé, mas ele acreditou. Essa mulher também precisava fazer isso. Ela queria o problema resolvido, queria a solução, então ela recebeu a orientação. E quando Deus nos orienta, nós temos que entrar por ela, mesmo que nós não concordemos. Mesmo que a nossa mente fuja da realidade, se eu não consigo compreender isso, mas se Deus está dizendo, vamos passar por onde Deus mandar. E diz que ela foi e fez o pedido, buscou lá as vasilhas, pediu muitas vasilhas, ela aceitou aquilo. Ele diz: você vai, entra na sua casa, fecha a porta sobre si, sobre os teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. E a Bíblia diz: ela partiu, fechou a porta sobre si e seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. A obediência dessa mulher, diante da ordenança que recebeu, é que ela foi, ela obedeceu. Era uma atitude consciente, mas também sem alaridos. Ela não saiu contando para todo mundo que ia fazer, que Deus ia operar na vida dela, ia fazer um milagre na vida dela. E, olha, eu estou pedindo aqui porque Deus vai fazer uma grande obra, Deus vai encher as vasilhas, eu vou vender a dívida. Diz: você fica quieto. Você vai lá e pede as vasilhas, peça as vasilhas, entra para a sua casa, feche a porta, você e os seus filhos, não faça alarido, concentre na palavra que eu tenho dado, espere em Deus, mantenha a sua esperança em Deus, seja confiante, não precisa sair expondo a situação, então somente confie que Deus vai fazer a obra na sua vida. Feche a porta e deixa Deus abençoar a sua vida, você e seus filhos. É vocês que estão no problema, é vocês que estão na dificuldade, é vocês que precisam, é vocês que necessitam, é a vocês que Deus vai fazer o milagre, e depois vocês vão poder contar a bênção de Deus, mas faça isso que eu estou mandando. E diz que ela foi, e diz que quando ela estava lá a encher as vasilhas, diz que ela começou a encher e colocando as vasilhas de parte, a Bíblia não diz quantas eram, só diz que ela pegou muitas vasilhas, e quando ela terminou, ela encheu a última vasilha, e ela, com aquele azeite, a botija de azeite, enchendo as botijas, ia colocando as vasilhas, e ela ficou ali, o azeite a entornar, e ela diz: meu filho, traga lá mais. E o menino disse: não tem mais, não há mais vasilha. Então ela disse: quando ela falou, não há mais vasilha, o azeite parou. O milagre foi concluído de acordo com a quantidade de vasilha, de disposição que aquela senhora tinha para receber a bênção de Deus. Não sabemos quantas foram as vasilhas, os vasos que ela usou, mas enquanto ela tinha lugar para poder deitar o azeite não parou, o azeite não acabou. A Bíblia diz que o azeite não acabou, o azeite parou.
hoje ainda o Senhor pode continuar a fazer encher a tua botija de azeite. As vasilhas hoje ainda podem ser cheias do azeite, porque esse azeite não acabou. O azeite ainda permanece, ainda a botija está cheia. E quando ela recebeu, ela encheu aquelas vasilhas, viu que tinha acabado, ela fez algo também que é muito importante. E eu já estou caminhando para o fim. Muitas pessoas, quando recebem a bênção, muitas pessoas até conseguem dar esse passo de fé. Algumas pessoas até conseguem ultrapassar as dificuldades e enfrentar essas oposições da própria natureza e ir a Deus. E às vezes até recebem a bênção, mas quando recebem, vira as costas. E não vale nada, não adianta nada você receber as bênçãos de Deus e não ter o abençoador na sua vida. Há muitas pessoas que podem até ter resolvido os seus problemas, mas não têm o maior dos problemas resolvido, que é a questão da salvação da sua alma, o perdão dos seus pecados, a vida eterna, a comunhão com Deus, o relacionamento com Deus. Há muitas pessoas que têm a vida, que podem dizer, eu tenho a vida em dia, resolvi todos os meus problemas, mas tem o maior dos problemas ainda por resolver, que é a questão do perdão dos seus pecados. Essa mulher fez o contrário. Quando ela recebeu a bênção material, quando ela viu que Deus operou um milagre na sua vida, ela podia ter deixado para trás o profeta, ela podia ter virado as costas para Deus, mas a Bíblia diz que ela foi até o profeta, o homem de Deus, e disse a ele, olha, aconteceu assim, assim e assim. Eu pedi as vasilhas conforme me mandaste, enchi todas as vasilhas e o azeite parou, não tenho mais. Deus operou um milagre, eu estou radiante de alegria pelo milagre, a minha casa cheira azeite. Parece até na época da colheita da azeitona, quando os moinhos estão lá a moer aquele cheiro de azeite, quem passa perto dos lagares sabe disso, e a casa daquela mulher estava cheirando azeite. E ele disse assim, agora você vai fazer o seguinte, pega esses azeites, venda, pague a sua dívida e vai viver do resto. Irmãos, ouça bem, Deus quando dá, eu anotei aqui, a bênção de Deus, essa mulher, por causa da sua obediência, por causa da sua fé, foi honrada, ela obedeceu, ela buscou, Deus honrou, Deus abençoou, ela se humilhou, seguiu a orientação, ela não cortou volta, aquilo que Deus mandou fazer, ela fez, ela não aumentou e nem diminuiu da palavra de Deus, ela fez o que Deus mandava, ela alcançou a solução, ela pagou a dívida, mas quando Deus dá, Jesus diz assim, que a bênção de Deus é abundante. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. As coisas de Deus são abundantes. É a abundância de alegria, a abundância de paz, a prosperidade abundante. E a prosperidade, nós estamos falando de muitas coisas, estamos falando da paz espiritual, a paz interior. Que as pessoas podem ter muitas coisas e não ter paz, e não ser próspero. A prosperidade é um estado de espírito. E Deus pode fazer as pessoas prósperas. Deus pode abençoar a vida das pessoas. Deus pode trazer solução para a vida das pessoas, ao ponto dela viver abundantemente com a bênção de Deus. Quando o profeta diz, paga a tua dívida, seja livre e viva do resto. E diz que ela pagou a sua dívida e começou a viver das economias que tinham sobrado da venda do produto milagroso que Deus operou na sua vida. Nessa noite, o desejo do meu coração, ao compartilhar essa palavra, é para dizer que eu não sei, talvez você está a me ouvir agora em casa, eu não sei qual é a sua situação, eu não sei o que é que tem afligido a tua alma, eu não sei qual é o problema que tem deixado você desesperado, mas se você nessa noite puder crer, se você puder abrir o seu coração, se você aceitar a direção de Deus para a sua vida, buscá-lo e entregar-se na direção dele, na mão de Deus, e dar os passos que ele te mandar, você pode encontrar para a sua vida solução. Nada está perdido. Aquela mulher, certamente, se ela não seguisse os conselhos de Deus e não buscasse a Deus, ela só tinha uma saída para ela, era entregar os seus filhos como escravo e viver uma vida, enquanto vivia, uma vida amargurada, de sofrimento e de tristeza. Mas ela preferiu se humilhar perante Deus do que se humilhar perante os homens. Ela foi diante de Deus, pediu ajuda e Deus a socorreu,
deu-lhe a solução, e nós hoje podemos desfrutar da bênção dessa senhora como exemplo da fé e como resposta das nossas orações. Quando nós buscamos a Deus, Deus ouve e responde às nossas orações. Vamos ficar de pé, faz favor. Quem sabe, nessa noite, quem sabe até aqui mesmo, presente, quem sabe há alguém que está aflito, alguém que está ansioso, talvez existe também um pesadelo na sua vida, talvez não seja porque tenha dívidas, talvez o seu problema não seja dívida financeira, mas talvez seja uma falta de paz, um problema que te aflige, uma solução que você não vê resolvida, algo que talvez esteja deixando você desesperado. Só você e Deus sabe. À noite, talvez as suas noites tenham sido longas, você não consegue dormir, o seu problema vem toda hora à sua mente. Você, quando acorda, tem medo que o dia amanheça por causa dos seus problemas. Quem sabe, nessa noite, Deus está dizendo ao seu coração para que você possa confiar nele e entregar-se a ele e dizer: Senhor, eu preciso que faça um milagre. E a pergunta para você: o que você tem? O que você tem? O que ainda resta na sua casa? O que você tem que possa colocar na mão de Deus para que Deus possa fazer um milagre? Talvez você diz: eu só tenho um restinho de esperança, um restinho de fé, mesmo que seja pequeno. Esse momento, isso que você tem ainda de poder confiar em Deus, pode ser o sinal, o caminho ou o ponto de partida para Deus operar na sua vida. Enquanto nós estivermos orando, louvando a Deus, nós vamos orar a seguir. Se você quiser sair do seu lugar, enquanto nós estivermos cantando, se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente para receber a oração, nós vamos terminar o nosso culto orando por você, orando para que Deus possa fazer este milagre na sua vida, que Deus possa te dar também a semelhança dessa senhora, o alívio do seu sofrimento, a resposta para o seu problema, a solução para um momento tão difícil da sua vida, de desespero, de falta de paz, de tranquilidade. Nessa noite, se você tiver uma situação que você possa dizer assim: o meu problema, ainda que o pastor não tenha conseguido explicar diretamente o que eu sinto, o que está passando, mas eu sinto que eu preciso da ajuda de Deus. Há uma área, há uma situação que tem me deixado desesperado. Ninguém sabe, mas eu sei, eu e Deus sabemos. Às vezes até muitas lágrimas têm sido derramadas, às escondidas, por causa desse problema. Mas nessa noite, Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer abençoá-lo, Deus quer abençoá-la. Deus quer trazer refrigério para a sua alma. Enquanto nós cantamos, saia do seu lugar, venha aqui à frente que nós vamos orar por você. Ninguém está aqui para julgá-lo. Nós queremos interceder juntamente com você diante de Deus, para que Deus possa dar solução à sua vida. Não há nada melhor do que receber a bênção de Deus na nossa vida.